Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica. E turma, nesta dica eu quero comentar com vocês um conteúdo, turma, que toda prova da PM cai. Independente do estado que você está estudando essa prova, se esse conteúdo ele está no edital, ele realmente é um forte candidato a estar na sua avaliação. Tranquilo? Que é o conteúdo de probabilidade. Como que vai se dar, turma, essa revisão, essa dica desse conteúdo a partir de agora? Questões. E a partir das questões, a gente vai revisar os conceitos que você precisa carregar para a prova. Então, além de ser dica, você pode ter certeza que vai ser uma revisão barra aula que você vai ter. Tranquilo? Pessoal, eu me chamo Ian Ribeiro de Almeida. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, manda seu alô, diga que você assistiu essa aula. Tire sua dúvida, eu vou ter um prazer enorme de conhecer você, de conversar com você e tirar sua dúvida. Tranquilo? Vem comigo aqui. Na primeira questão, turminha, você vai perceber assim, ó. É uma questão que fala, a tabela abaixo apresenta o consumo médio mensal de 100 residências em um bairro servido pela Sergás. Escolhendo-se uma dessas residências ao acaso, ele está pedindo para você calcular, turma, a probabilidade de que o seu consumo médio seja de 25 metros cúbicos. Só que antes de você calcular essa parte de probabilidade, quando você observa a tabela, turma, você vai perceber que existe uma variável ali. E aí você vai pensar assim, ó, Ian, primeiro eu preciso encontrar essa variável x, porque é referente ao número de residências. E depois eu vou calcular a probabilidade. De fato é. Lembra que a quantidade total não são 100 residências? São. Quando você enxerga isso, turma, você percebe que já existe uma distribuição aqui de residência. E aí você vai somar. Olha que interessante. 53 mais 11, 64. Mais 28, 92. Aí você vai pensar assim, pô, já tenho 92. Para 100, isso é igual a 8. Pronto. Você já tem toda a tabela preenchida. Uma vez que você tem essa tabela preenchida, você consegue agora calcular a probabilidade de você selecionar uma residência que tenha o consumo médio mensal citado no texto. Antes disso, vem comigo aqui. Turma, toda vez que você fala de probabilidade, você obrigatoriamente fala de 3 conceitos que você vai enxergar. O primeiro conceito, ele é mais um conceito de revisão, não é que você carrega ele para uma prova no sentido de marcar a alternativa correta não, tá? Isso aqui é mais um entendimento. E aqui a gente chama, turma, de experimento aleatório. Lembra que um experimento é relacionado a um fenômeno que gera resultado. Só que aí você sabe assim, poxa, ele é experimento aleatório. Então o resultado que você obtém, ele tem que ser um resultado dado de maneira aleatória. Lembra que se você jogar infinitas vezes sob mesma condição uma moeda, você nunca sabe o resultado que vai cair? É claro que você tem uma chance daquilo ocorrer, só que aquele resultado de fato ele é aleatório. Então, moeda é um modelo muito claro de questão. Quando você vai para algumas questões, você enxerga também lançamento de dados. E normalmente, turma, quem talvez joga RPG vai pensar assim: ah, então eu posso ter ali uma questão que envolva um dado D6, D12, D18. Não, os dados de questões de probabilidade é sempre D6. Então, entenda isso. Falou um enunciado que um lançamento de um dado, o seu espaço amostral, que a gente vai ver agora, é de 1 a 6. Não inventa porque você já viu um dado com um número maior de faces. Tranquilo? Turma, o próximo conceito é o que eu comentei. Ele é chamado de espaço amostral. Turma, o que é um espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto com todas as possibilidades de resultado. Lembra que se você lança uma moeda infinitas vezes, você não sabe o resultado que vai cair. Mas você consegue perceber que existe ali um limite de repetição dos resultados. Quando você lança uma moeda, obrigatoriamente você percebe
Ou o resultado ele vai ser cara, ou o resultado ele vai ser coroa, correto? Correto. Entenda que eu estou descrevendo aqui um conjunto com todos os resultados possíveis para o lançamento de uma moeda. E aí é interessante, turma, quando você está construindo esse espaço amostral, você colocar a quantidade de elementos desse espaço amostral, ó, 2. Esse N, por mais que não pareça um N, mas é um N, é referente a um número de elementos. Entre parênteses, eu coloquei o símbolo do espaço amostral, que é a letra S, tá? Lembra que isso aqui vem do inglês, space. Tranquilo? Turma, quando você lança infinitas vezes um dado, você percebe que uma hora vai começar a repetir valor. E aí você tem um espaço amostral de 1 até 6. Consequentemente, o seu espaço amostral do lançamento de um dado, ele tem 6 elementos. Esse ponto e vírgula que a gente utiliza, turminha, ele é chamado de elemento separador. Então eu separo um elemento do outro. Tranquilo? Esse é o segundo conceito. Antes da gente ir para a definição, entenda que você precisa de um conceito extremamente relevante chamado evento. Turma, quando você calcula probabilidade, você não está querendo calcular a chance de algo ocorrer? Esse evento é justamente o algo. É justamente o que quero que aconteça. E talvez você possa pensar assim, ó, mas Ian, isso é explicado no enunciado? Porque assim, eu posso pensar em uma situação e eu calcular dentro do espaço amostral. Turma, quando eu falo assim, o que eu quero que aconteça, é referente ao enunciado. E o enunciado, ele é muito claro em falar o que ele quer que aconteça. Lembra que naquela questão que a gente vai voltar e vai resolver, eu quero que saia uma pessoa que tem um consumo médio de 25 metros cúbicos. Então, o que eu quero que aconteça? 25 metros cúbicos. O seu evento, ele foi citado. Se você pegar essa situação aqui, ó, eu poderia muito bem citar para você assim, ô fulano, qual que é o evento par no lançamento de um dado? Aí você vai olhar, pô, lançamento de um dado para ele ser par, ele tem 3 possibilidades. Então, o número de elementos deste evento par é igual a 3. Isso você consegue manipular de diversas formas. Show de bola? Tendo esses 3 conceitos em mãos, você já consegue resolver uma gama de questões da FCC muito grande, que é referente, turma, ao próprio cálculo de probabilidade. Como que você calcula uma probabilidade? É simplesmente, turma, você calcular o número de elementos do evento citado dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Só que assim, essa definição, ela é uma definição mais técnica. Para quem está estudando, voltando agora, ou tem dificuldade, é interessante você anotar que probabilidade, ela pode ser calculada como número de elementos favoráveis dividido pelo número de elementos totais. Só que quando eu falo elemento favorável, turma, eu quero que você anote que esses elementos favoráveis é o que quero. Elementos totais é intuitivo, porque é a quantidade total. Tem gente que aprende probabilidade dessa forma.
o que eu quero pelo que eu tenho. Só que quando você faz isso aqui do que quero, entenda que você vai ter que se perguntar assim: o que eu quero? Uma pessoa com 25 metros cúbicos de consumo mensal. Quantas eu tenho? E aí, a partir do momento em que você se pergunta quantas você tem, você está justamente encontrando a quantidade de elementos favoráveis ao que você quer. Beleza? Na prática, a gente vai ver agora como que você calcula isso. Mas, turma, na FCC, você carregar isso daqui, eu garanto que você responde boa parte das questões. Tranquilo? Tudo não, porque tem alguns detalhes realmente específicos dessa banca. Então, vamos lá. Pegou o conceito? Peguei. Você vai pensar assim, o que eu quero? Consumo médio mensal de 25 metros cúbicos. Troque, tranquilo. Quantos elementos disso eu tenho? 8. Em um total de quanto? De 100. Porque a minha pesquisa, ela está sendo feita com 100 pessoas. Olha aqui a quantidade total. É ou não é? É. Só que aí você vai pensar assim, Vigan, não achei resposta não. Por que você não achou resposta, turma? Porque você percebe que a fração, ela não está escrita na forma irredutível. E aí você pode reescrever também da seguinte forma. 8 e 100 eu posso dividir por 2. 4 e 50. Só que eu posso dividir por 2 de novo. 2 e 25. Essa resposta é a resposta correta. Mas não quer dizer que essa daqui está errada, não. Tá? É porque a questão ela reescreveu, ela puxou que é uma situação de modo que você tem ali que lembrar o que é uma fração irredutível também. Tranquilo? Então, super de boa uma questão desse tipo aqui. E turma, igual esse modelo, você tem vários e vários tipos de questão. Por exemplo, olha mais uma questão da FCC. Para responder às questões a seguir, né, não considere as informações abaixo. Suponha que uma agência do Banco do Brasil ela tenha 25 funcionários. Turma, esse 25 funcionários não é a minha quantidade total? É. E uma vez que você tem essa quantidade total, esse valor é o seu espaço amostral. E aí você coloca assim, ó, cujas idades em anos são as seguintes. Então você tem um rol, né, em ordem crescente, e isso daqui. Ele quer a probabilidade de que ao escolher aleatoriamente um desses funcionários, a sua idade seja superior a 48. Aqui tem um erro que muita gente pode cometer. Porque talvez quando fala assim superior a 48, a pessoa ela pegue o valor de 48 como elemento favorável. E não é. Superior é acima de 48. E esse valor acima eu pego 50, 54, 54, 60, 60, 65. Lembra do conceito de probabilidade? O que eu quero pelo todo favorável pelo total? Você vai se perguntar assim, ó, o que eu quero, Ian? Eu quero sortear uma pessoa que tem idade superior a 48. Ok, isso é o que eu quero. Quantos disso eu tenho? 6. E essa quantidade 6 é a quantidade referente ao elemento favorável. É essa perspectiva que você vai ter que pegar. Lembra que você vai dividir pela quantidade total, 25. Aqui tem uma observação, turma, extremamente relevante. Por quê? Probabilidade, quando você quantifica a chance de algo acontecer, é você também colocar em porcentagem. Lembra que porcentagem é sempre uma divisão de um valor por 100, correto? Turma, muda alguma coisa se eu multiplico os dois valores da fração por 4? Não muda, porque você encontra uma fração equivalente a essa. Só que você vai se perguntar assim, ué, mas por que eu estou fazendo isso? Porque quando você multiplica, turma, esses dois valores, você vai chegar nessa fração equivalente. 24 sobre 100. E aqui você não precisa fazer essa conta, porque você sabe que quando o seu denominador é 100, a resposta em porcentagem é o que está em cima. Letra E. E aí talvez evita você errar, porque tem muita gente que quando vai fazer essa conta de número decimal, uma fração que gera um número decimal, a pessoa ela se perca, porque tem aquilo de, pô,
O meu dividendo é menor que o divisor? 0, eu já vi muita gente errar uma conta por conta disso daí. Beleza? Turma, vamos passar agora nessa parte de probabilidade. A gente vai para uma situação onde a gente chama união entre dois eventos. Beleza? Quando a gente fala, turma, e eu quero que você anote essa dica, a gente chama de probabilidade de união entre eventos. Primeira pergunta que eu posso te fazer é a seguinte: Fulano, onde que você já ouviu falar sobre união? Aí você vai parar e vai pensar e falar assim: conjunto. Teoria dos conjuntos. Porque lá na teoria dos conjuntos eu aprendi algo sobre interseção, união e diferença. Tem a ver? Tem a ver, tá? Então, turma, quando você pega a probabilidade da união entre eventos, primeira coisa que eu quero que você anote: como que você sabe que é uma questão sobre união? Porque existe um conectivo no texto, que é o uso do ou. Então, quando eu quero, por exemplo, assim, ó, probabilidade de sortear um médico ou enfermeiro. O uso do ou significa união entre eventos. Tendo uma união, turminha, isso aqui representa uma soma. Sempre que você tiver dificuldade para lembrar se é soma ou multiplicação, aqui a gente vai escrever assim, ó. Se for o ou, você soma. Se for o i, você multiplica. E a gente vai ver essa questão do ou e do i na prática, beleza? Mas isso aqui é extremamente relevante. Tranquilo? Turma, o que que acontece? Ó, no texto, você percebe, vamos voltar para a questão, a gente volta para essa situação aqui. Você percebe assim, ó, um desses 11 números da lista a seguir será sorteado. Ele quer a probabilidade do número ser sorteado, ele ser um múltiplo de 3, olha o conectivo ou múltiplo de 5. Percebe que você tem uma associação entre dois eventos através do conectivo ou? Tranquilo. Então, esse é o nosso problema central. Primeira coisa, ó, o nosso espaço amostral, ele vai do 10 ao 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Esse é o seu espaço amostral. Aqui você pode colocar chaves, não tem problema. Ponto e vírgula em cada um, não tem problema. Não vamos pegar isso não. O que eu estou querendo, turma? Eu estou querendo que ele seja múltiplo de 3 ou de 5. Toda vez, e é normal na banca FCC, você fazer analogia com situações de múltiplos e divisores, beleza? Uma vez que você fala que o número ele é múltiplo de 3, não esqueça disso, turma. Múltiplo é referente à tabuada. Lembra que você tinha um lápis quando era criança, que todo você virava ele e tinha a relação da tabuada? É aquilo ali. Então você sabe que 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então você tem 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Só que a nossa referência é este espaço amostral. Então, quais múltiplos de 3 eu tenho aqui? Aí você vai olhar. 10 é? Não, porque não está na tabuada do 3. 11 é? Não, mas o 12 é. O 15 é. O 18 é também. Beleza? E aí você continua, né? Mas eu quero só nesse intervalo. O número, na minha união entre eventos, eu quero que ele seja o múltiplo de 5. Mesma coisa, tabuada. E aí você sabe que vai ser 10 dentro desse intervalo, tá? 10, 15 e 20. Pronto. Turma, quando eu falo múltiplo de 3 ou múltiplo de 5,
Você precisa, turma, lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Probabilidade da união entre eventos. Então é P, A ou B. FCC gosta muito disso daqui. De verdade, guarda no seu coração porque vai fazer diferença. É você calcular, turma, a probabilidade de A mais a probabilidade de B e retirar a interseção entre A e B. Entenda que a interseção é o que há de comum. E eu não estou entendendo por que tem essa interseção aí. Olha que bacana, turma, porque eu sei que realmente pode confundir no início. Probabilidade de A unido a B. Qual é a probabilidade de A? O evento inicial que eu quero é que ele seja um múltiplo de 3, beleza? Você percebe, turma, que você tem 3 elementos favoráveis dentre 11 totais, porque o seu espaço amostral ele tem uma quantidade de elementos igual a 11. Bota aqui N11, mas a gente sabe que é NS11, tá? 11. Então vai ficar 3 sobre 11. Qual é a probabilidade de B? Lembra que B é ser múltiplo de 5. Você também tem 3 elementos favoráveis. Então vai ser 3 sobre 11. Só que por que você precisa retirar essa interseção? Turma, você concorda que nesses 3 elementos e nesses 3 elementos você repetiu um elemento que é comum? Então, qual elemento ele é comum a A interseção B? É o 15. Como ele está repetido, você vem aqui, ó, e retira a possibilidade dele cair no caso da repetição. Não é que eu estou retirando o algarismo 1, não. Entenda, turma, que esse 1 aqui, ele é referente ao elemento 15, porque ele está repetido. Como você tem denominador igual, você soma e subtrai. Então, soma o que está em cima, subtrai ali por 1, o seu denominador você conserva. 5 sobre 11, beleza? Não precisa fazer MMC. E lembra que com o mesmo denominador você não soma 11 mais 11 mais 11. É igual, você repete. Você soma e subtrai o que está em cima. 3 mais 3, 6, menos 1, 5. 5 sobre 11. Bateu com a resposta? Vixe, espero que tenha batido. Claro que bateu, porque a gente sabe que realmente é isso que vai acontecer. Resposta correta, letra A. Tranquilo? Turma, o que acontece, e eu sei que vai ter gente que vai pensar assim, Ian, e se você tiver um espaço amostral muito grande? Como que você consegue determinar essa relação ali de o que tem de comum com o que não tem? Eu preciso sempre montar aquela tabelinha e calcular? Não. Na FCC, turma, aquilo acontece, da questão que a gente comentou agora, ela vai acontecer quando você tem um espaço amostral pequeno. Então, daquela forma, eu consigo contar mesmo na mão e não vai ter problema. Só que é normal da FCC ela colocar para você os valores e você precisa obrigatoriamente lembrar da equação. Então, sempre que você lê isso daqui, ó, entenda, porque aqui agora tem uma pegadinha entre aspas. Seja P de x a probabilidade de ocorrência de um evento x. Ele dá dos dois eventos A e B, ele pede a probabilidade de ocorrer pelo menos um. Turma, pelo menos um dá a ideia de união, porque é soma, é pelo menos uma coisa vai acontecer. Se você lembrar da tabela verdade da disjunção, você vê que isso faz mais sentido. E aí ele fala assim, ó, a probabilidade de ocorrência de pelo menos um dos dois eventos é 4/5. A probabilidade, que ele já deu aqui no caso a união, a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B é igual a 1/10, tá? Então é a interseção. Se P de A é igual a meio, ele pede a ocorrência de P de B. Como você está relacionando união, interseção A e B,
é simplesmente aplicar essa equação. Turma, guarda isso no seu coração. A banca FCC, ela gosta de aplicar essa equação em questões de probabilidade, porque ela sabe que vai ter candidato que não vai lembrar disso daí. Porque é uma fórmula que ela vem da teoria dos conjuntos. É algo que você relaciona dentro de um contexto. E aí a gente vai resolver. Lembra que a questão falou que essa união é 4/5. A questão falou que a probabilidade de ocorrer o evento A é meio. Ele quer descobrir a probabilidade do evento B, então eu não sei. Porém, a probabilidade de ocorrer A e B, que você sabe que é a interseção, porque esse símbolo é o que tem de comum, ele deu que é 1/10. Montou a equação. Bora resolver, bora revisar isso daqui, turma? Vamos, vem comigo aqui. Ó. Vamos lá. 4/5. A gente tinha essa equaçãozinha aqui, ó. 4/5 igual meio mais o P de B menos 1/10. Turma, é uma equação do primeiro grau, não é? É, bota P de B vale x, tudo que não tem x, você vai passar para o outro lado. E aí você vai ter isso aqui, ó, 4/5 menos meio mais 1/10. Isso é o nosso P de B. Lembra que você já aprendeu que quando você não tem denominador igual, aplica-se o que, turma? MMC. Lembra que o MMC é o mínimo múltiplo comum. E aí você vem fazendo uma decomposição de números primos aqui do lado, ó. Você vai dividir tudo ou um por um ao mesmo tempo, ou de maneira separada ou ao mesmo tempo. Primeiro por 2. 2 por 2 dá 1, 5 por 2 repete, 10 por 2, 5. Depois eu posso por 5. Então, o 1 repete, beleza? 5 por 5, 1. 5 por 5, aqui também vai dar 1. Acabou aqui? Acabou aqui. Quando você chega nessa última linha onde todo mundo é 1, acaba ali. O MMC é a multiplicação dos números primos que você tem, beleza? Então aqui é 10. Por que eu fiz isso, turma? Porque esse 10 é seu novo denominador. E aí você precisa enxergar que não é simplesmente colocar 10 e colocar 4 menos 1 mais 1. Você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Ah, Ian, é verdade, eu aprendi isso lá em conjunto numérico, quando eu tinha trabalhado frações lá no conjunto racional. E aí você vem, ó, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. Menos, porque o sinal do meio mantém. 10 por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 por 10, 1. Vezes 1, 1. Isso tudo é a nossa probabilidade de B ocorrer. Beleza? Então aqui você vai associar dessa forma. Acabou aqui? Basicamente. Porque você vai somar 8 menos 5, 3. Mais 1, 4. P de B, 4 décimos. Beleza? Só que você precisa lembrar que dá para simplificar, que é a mesma coisa que 2/5. Tem resposta? Não sei, vamos ver. Tem, letra B. E é claro que vai ter, turma, porque no caso a gente aplicou realmente a equação que é necessária de acontecer, tá? Porque a gente sabe que a gente aplica união através da fórmula. Guarda isso, porque é extremamente relevante. Turma, o último tópico que a gente vai ver dentro desse conteúdo de probabilidade é o que a gente chama de interseção entre eventos, tá? Então, entenda, existem basicamente 3 modalidades de questões de probabilidade que você vai encontrar. A primeira é o conceito aplicado, é simplesmente o que eu quero pelo todo, o que eu quero, quanto que eu tenho, né? E pelo total, acabou, morreu ali.
tem a modalidade de união, e aí você percebe o conectivo ou, a noção de aplicação de união. E tem esse também, que é o que a gente chama de interseção entre eventos, tá? Turma, o que seria a interseção entre eventos? Olha que bacana. Interseção entre eventos. Lá na teoria dos conjuntos, você aprendeu o quê? A interseção não é o que tem de comum, é. Isso pode ser expresso, turma, através de um conectivo. Esse conectivo é o conectivo I. É uma conjunção. Lembra da tabela verdade, que para ser verdade os dois têm que ser verdade? É o que tem de comum, tem que acontecer aquilo ao mesmo tempo, tem que acontecer realmente para você ter a noção de interseção. Você pode ir juntando o que você já aprendeu até agora. Então, detalhe, interseção entre eventos é o que eu quero que aconteça de uma forma e de outra maneira. Existe ali uma relação de evento simultâneo. Você pode encontrar esse termo em alguma referência, tá? Evento simultâneo. Porque é a noção de acontecer algo e logo em seguida um determinado evento ele vai ocorrer. Como que você calcula a interseção B? É a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer também. Só que esse conectivo I, a gente viu que ele é, na verdade, o quê? Uma multiplicação. Então, a minha interseção entre eventos A e B é simplesmente P de A vezes o P de B. Observação extremamente relevante, tá? Acontece, turma, porque você vai ter uma situação de evento simultâneo, correto? Entenda que pode acontecer uma dessas duas situações. A gente chama de sem reposição e a gente chama de com reposição. O que seria sem reposição e com reposição? Turma, vamos pensar aqui agora. Eu tenho aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou te mostrar. Eu tenho 3 canetas, correto? Bora considerar que aqui é azul, de fato é, e essas duas, elas são vermelhas. Mas essas aqui não é, mas elas duas são vermelhas. Se eu falo sem reposição, eu quero que você encontre, por exemplo, a probabilidade de você encontrar uma caneta vermelha e logo em seguida uma caneta vermelha. E eu falo para você que é sem reposição. O que acontece? A partir do momento em que você retira uma caneta, é sem reposição, ela não volta para a urna. Ela é sempre retirada. O seu espaço amostral ele está sendo modificado. Se eu falo que é com reposição, uma vez que você faz um sorteio, o outro evento ele considera o elemento que saiu. Então é como se você tirasse uma bola, olhasse e voltasse aquela bola para a contagem de probabilidade. Beleza? Observação. Se for com reposição, o texto obrigatoriamente, turma, ele fala para você. Então o texto fala, fulano é com reposição. Se for sem reposição, não é obrigado a falar. Isso causa uma confusão, porque você vai pensar assim, ué, mas não é obrigado a falar, como é que eu vou saber? É aí que você tem que ter a malícia. Se for com reposição, o texto fala. Se o texto não disser com reposição, você considera que é sem. Se ele falou sem reposição, maravilha, mas ele não era obrigado a falar não, tá? E muita gente esquece disso daí. Vamos entender na prática, turma, porque você percebeu que é apenas uma multiplicação entre probabilidades. Vamos lá. Na prática, há 10 postos de gasolina em uma cidade. Essa questão foi uma questão que caiu na prova do CFO, da PMBA. Desses 10 postos, exatamente 3 vendem gasolina adulterada.
Foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados. Ele quer calcular, turma, a probabilidade de que os 2 postos infratores sejam sorteados. Aqui vai uma dica extremamente relevante. Qual que é essa dica? Interpretação. Porque qual é a situação que você quer encontrar? Você quer encontrar, turma, o seguinte. Eu vou sortear ali e dos 2 postos quero que sejam infratores. Você tem 10. Imagine que você vai no primeiro. E esse primeiro ele tem que ser infrator. Aí você quer que logo em seguida você encontre um posto que é infrator. Como você quer uma situação que ela é simultânea, mas quando eu falo simultânea, é um em seguida do outro, você tem o i, que separa essas duas probabilidades. Então você tem infrator e infrator. Quando você escreve dessa maneira, você consegue calcular mais facilmente. Pensa comigo, o que eu quero? Infrator. Quantos eu tenho? 2. Beleza? 3 infratores. Eu quero 2, né? 3 infratores. 3. Num total de quanto? 10. Uma vez que você calculou essa probabilidade, não é que você tenha ali sorteado 3 postos, não. Isso aqui, turma, representa uma saída de um posto infrator. Porque tem gente que interpreta 3 sobre 10 como 3 postos saindo de uma vez só. Não é. É o elemento que é favorável, mas a saída é uma só. Vezes... Pensa comigo. Você selecionou um posto, não selecionou? Ele volta para a contagem? Aí você tem que olhar aquilo que a gente falou. Lembra, se for sem reposição, o texto não é obrigado a falar. O texto falou com ou sem, Ian não falou nada. Se não falou nada, turma, é sem reposição. Guarda isso no seu coração, beleza? Como é sem reposição, esse posto aqui, ó, ele não entra na contagem. Então você não tem mais 3, você tem 2. Em um total de quanto? Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim de 10. Não é. Porque uma vez que você reduz um posto infrator, o espaço amostral ele é modificado também. Porque você deixou de ter um. Esse posto infrator ele não faz parte dos 10. Se você retirou, você não tem 10, você tem 9. Qual que é a resposta, Ian? A multiplicação. 6 sobre 90, que é a mesma coisa que 1 sobre 15. Divide todo mundo por um denominador que é comum. Beleza? Que é comum. Então, turma, para a gente finalizar, porque é isso aqui que você vai encontrar mesmo, você percebeu que ele quer uma situação de isso e isso multiplica. Lembra de com e sem reposição. Para a gente fechar, turma, com chave de ouro, o que a gente viu nessa revisão, nessa dica que eu passei para vocês, que realmente de probabilidade é um desses 3 tópicos que vai cair. Cálculo de probabilidade. E uma vez que você calcula essa probabilidade, lembra que eu anotei 3 maneiras, favorável total, o que eu quero pelo todo, e aqui eu vou colocar que é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra que você pode ter um tipo de questão que envolva união entre eventos. E uma vez que você tem união entre eventos, é você utilizar a fórmula A mais P de B menos a probabilidade da interseção. Normalmente a questão ela fornece isso daqui, tá? Lembra que essa união é representada pelo ou, e você também tem a noção de interseção. E a noção de interseção é o I, que é quando você tem o P de A interseção B, e é você multiplicar as probabilidades. Beleza? Aqui você sabe que é até mais fácil você escrever o I para você enxergar que isso está acontecendo e logo em seguida isso vai acontecer também. São os 3 modelos de questões que você vai, um dos 3, né, que você vai encontrar na sua prova.
Tranquilo? Turma, espero que você tenha gostado dessa revisão, dessa dica voltada para a PMBA. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tiver dúvida, quiser seguir, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, manda uma mensagem. Eu terei um prazer de conversar com você, de tirar sua dúvida e conhecer um pouco mais cada um de vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.